A Neide é uma pessoa muito especial, gente. Quem conhece, sabe. E eu até brinco que eu falo que ela tem o segundo coração de Deus depois de Davi, entendeu? Depois de Davi, ela é a segunda. Ela até me chama de Alice, tá, gente? Tem hora que eu chamo ela até de Alice, de tão boa que ela é. Neide, eu quero que você conte para nós, mulheres, como foi a sua vida até você conhecer Jesus. Tá, vocês têm certeza, gente? Quem me conhece já me viu na igreja? Quem viaja comigo, gente? Vai, levanta todo mundo, se não viajar, vou profetizar que logo, logo vocês vão estar viajando, tá? Para mim não é fácil estar aqui, tá? Já recebi o convite da pastora várias vezes e eu aceitava, mas depois eu falava, o que eu vou contar? Se são histórias que eu quero esquecer. Porque chegar até aqui não é fácil. E um dia eu estava orando e Deus falou assim para mim, ai, filha, você vai levantar e vai contar, porque a sua história fez você ser quem você é hoje. E vou falar um pouquinho da Neide Viagens. A Neide Viagens é uma empresa de turismo que está no mercado hoje muito bem sucedida. E hoje a gente tem mentoria com o pastor Luiz. Hoje é uma divisor de águas antes e depois. E é uma empresa criada em cima dos valores, que é inegociável. Então, a Neide Viagens, hoje, ela é bem firme e hoje ela é 100% de Cristo. Eu apenas administro. Tá? A Neide Pinheiro é mãe do Iago, do Gabriel, da Giovana, vó da Helena, da Maria e da Ana Lívia. Então, eu tenho 3 filhos e 3 netas, lindas, maravilhosas. E, para mim contar um pouquinho da história, eu quero pedir uma coisa para vocês de coração. Eu posso ser sincera com vocês? Posso. Vocês vão abrir o coração de vocês, porque não é fácil estar aqui. E, realmente, a minha vida toda, eu achava que eu não tinha nada para agregar e nada para contar. Porque o que eu vivia era meu, pertencia apenas a mim. Eu não precisava dividir com ninguém, e hoje eu estou aqui dividindo com vocês, graças ao pastor Luiz, a pastora Carla e a Fabiana. E eu sei que amanhã, uma de vocês vai estar aqui sentada neste lugar, contando a história de vocês. Quando eu falo que eu não tinha nada para contar, é porque, na verdade, eu acreditava muito nas mentiras do demônio. E ele sempre me acompanhou. Eu sempre achava que ele me acompanhava até mais que Deus. Mas depois eu acreditei que não. Mas isso demorou muito tempo. A primeira mentira que o demônio contou para mim, quando eu tinha 7 anos, um menino chegou para mim, ele era cristão, e ele falou para mim, você vai para o inferno. E aquilo subiu tanto na minha cabeça, que eu peguei nesse menino e bati tanto nele. Falei, quem vai para o inferno é você, e agora? Por mais que eu resistisse à afronta do demônio, eu acreditava. Eu acreditava. Com 17 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, o Iago Aeron. Ele é lindo, gente, não é porque é meu, não. Quando eu engravidei, eu achei que minha vida ali tinha acabado, porque eu estava nos estudos, estava no colegial, falava, gente, como que eu vou estudar? Como que as coisas vão acontecer? E daí, 10 meses que o Iago tinha nascido, eu engravidei do Gabriel. O meu filho Gabriel, ele é lindo, é maravilhoso, é a melhor parte de mim. Aos 21 anos, o demônio me contou uma mentira absurda. Aos 21 anos, eu tinha casado, separado e 2 filhos para criar. E o demônio me contou que eu não seria uma boa mãe, porque eu era uma mulher separada. Eu seria burra, porque eu tive que parar os estudos por causa dos meus filhos. E
E eu acreditei nessa mentira. Eu acreditei mais uma vez no demônio. Só que vem Deus. Deus vai colocando uma coragem todos os dias na sua vida, na minha vida, e fala assim: filha, não, você não pode ser burra. Você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem o Iago, você tem o Gabriel, você tem que lutar por eles. E, gente, o meu ex-marido, quando a gente separou, eu não vou falar dele aqui, porque ele é uma excelente pessoa, gosto dele muito, não tenho nada contra ele, mas ele nunca me ajudou em nada. Então, eu criei 2 filhos sozinho. Aqui, quem é mãe, que é mãe de filhos pequenos, sabe que não é fácil criar 2 filhos pequenos sozinha. Então, com 21 anos, eu tinha casado, separada, um filho com 2 anos de idade e o outro com 7 meses. Mas eu comecei a trabalhar e eu falava assim: não, eu não posso nem ser burra, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que tentar ser inteligente, tenho que correr atrás de tudo, tenho que fazer as coisas acontecer. E todo dia eu não levantava por mim, porque na minha cabeça eu era burra, eu não era uma pessoa boa o suficiente, eu não fui uma boa esposa, eu fui fraca, eu não consegui nem segurar o meu casamento. Então, todo dia o demônio ele me contava as mesmas historinhas. Só que eu precisava reagir, porque Deus usava o Iago e o Gabriel para falar: não, acorda, filha, acorda para cuspir. Acorda, você tem 2 crianças. E eu lembro que quando eu comecei no turismo, eu viajava e ficava 3 dias fora, eles ficavam com a minha mãe, e eu ficava o tempo todo ligando para eles como que eles estavam. Eu criei meus filhos, mas eu tive que trabalhar, tinha serviço que eu trabalhava 24 horas, às vezes eu ficava 3 dias fora, porque eu tinha que criar os meus filhos. E assim, o Iago, ele presenciou muito a minha situação, a minha separação. O Gabriel, ele já presenciou um pouco menos, mas não tão menos. E eu fui indo, fui crescendo pelos meus filhos. Não era por Deus, porque eu ainda não conhecia ele. Mas, assim, eu tinha o demônio e eu tinha um anjo o tempo todo. O demônio falando: você não vai conseguir, você não é uma boa mãe. E, assim, era tão interessante que o meu medo, o demônio, ele planta um medo no coração da gente que, por mais que eu fizesse de tudo para ser mãe, uma boa mãe, eu não me sentia uma boa mãe. Eu me sentia uma péssima mãe. Quando o Iago tinha uns 3 anos, e o Gabriel já 2 anos e pouquinho, o pai dele resolveu ir embora, foi morar na Inglaterra, depois foi morar em Portugal, ficou um tempão fora. Quando ele voltou, o Gabriel já tinha 8 anos e o Iago já tinha 10. Então, eles não tiveram presença de pai. E eu achava sempre que eu precisava de algo para me segurar. E eu comecei a bater de porta em porta. Neide, só fazendo uma pergunta aqui, fazendo um adendo. Nesse período que você criou seus filhos sozinha, com toda a dificuldade de uma mãe com 2 filhos pequenos, como você se sentia nessa época? Qual o sentimento que você tinha em relação a você, mulher? Sabe, eu te conheço, eu sei que você fazia tudo pelos seus filhos, mas me conta como era a Neide por dentro. Conta para nós. A Neide por dentro, ela era triste, muito triste. Eu era tão macho assim. Eu era pai e mãe, eu tinha tanto que dar conta do recado que, quando eu encontrei o pastor Luiz pela primeira vez, eu andando na frente dele, ele falou assim: que é isso, mulher? Tu anda pisando, você anda num salto, mas pisa igual um macho. Você pisa firme, parece que o salto vai entrar no meio do asfalto, de tão firme que eu... Então, eu sempre estava lutando, sempre estava brigando comigo mesmo, com o mundo. E, assim, é uma dor muito grande, porque, por mais que você... quando é algo sobre você, só você, tudo bem, mas quando você vê que atinge os seus filhos... aí a coisa já é um pouquinho mais complicada, a gente já sente muito. Mas
o tempo todo eu me sentia a pior pessoa, a pior mãe, a pior mulher. Eu tinha um relacionamento, o meu medo tão grande de se envolver com as pessoas, era tão grande, que a primeira coisa que eu falava assim, ó, a pessoa, nossa, eu falava, não vem não, tenho 2 filhos para criar. Eu tenho 2 filhos para criar e não vem não. Eu tive um relacionamento de 12 anos, ele nunca dormiu na minha casa, ele nunca entrou da porta de fora para dentro, porque eu não dava oportunidade porque eu falava assim, se eu me envolver com alguém, se a pessoa machucar meu filho, como que vai ser? Então, eu não admitia, a minha responsabilidade com meus filhos era tão grande que eu não me permitia. Portanto, eu vim casar, o meu filho Gabriel mais novo tinha 18 anos e o Iago 20 anos. E eu vou contar uma parte, mas eu me envolvi com o mundo do espiritismo. Eu frequentava terreiro de Umbanda. Não é fácil, não é fácil. Alguém aqui já frequentou o terreiro? Nossa, gente, aqui todo mundo é santo? Vocês nunca foram em benzedeira, cartomante? Eu fui no terreiro de Umbanda, eu frequentava, eu dançava para os orixás, a minha mãe era mãe Iemanjá. Olha por onde a gente... E tudo isso, o que eu queria, a minha dor era tão grande que eu queria suprir. Então, como eu minha intenção não era suprir em um relacionamento, né? Você tinha essa sede, eu né? tinha uma sede Você de tinha busca. sede de alma, de buscar algo para preencher esse vazio. Para preencher esse vazio. Aí você bateu em várias portas. Muitas portas. E uma das portas foi o espiritismo. O espiritismo. Eu já fui em terreiro mesa branca e olha, Deus livra, viu? Eu ia toda sexta-feira, eu lembro até hoje, toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, sentada numa mesa branca, esperando o espírito descer. Eu fiz isso, e não tenho vergonha, porque eu sei que muita gente já fez isso. Tá? E quando eu frequentei o centro espírita, eu estava lá 3 meses, eu achava o máximo, dançava os orixás, recebia passe. Se é certo ou se é errado, isso daí pertence a Deus, mas não é o que eu quero hoje para mim. Não foi a minha escolha. Eu aceitei Jesus dentro de um centro espírita, centro de Umbanda. Explica isso melhor. Deus é maravilhoso quando Ele quer, Ele cuida e Ele usa o demônio para falar com você. Ele usou o Exu Capa Preta, eu não sei quem conhece aqui, como que funciona. Exu Capa Preta é a segunda linha deles, né? Eles têm um terreiro e existe ali um chefe do terreiro que é um Exu. Então, o Exu Capa Preta. Ele olhou para dentro do meu olho e falou assim, o que você está fazendo aqui? E eu falei para ele, nada, vim fazer o bem. Falei para ele, vim aqui conhecer, e eu vim aqui orar, e eu não estou aqui. Ele falou assim, o que você quer? Eu falei, nada. Ele falou assim, mas todo mundo que vem aqui quer alguma coisa. Eu falei, não, eu não quero nada. Eu estou aqui, eu falei para ele, eu estou aqui porque eu quero fazer o bem. Aí ele falou assim, a partir de hoje, esse centro vai mudar. Eu falei assim... Atrapalhou o andamento do centro, entendeu, meninas? Eu falei, é verdade. Não, gente, eu não... Tem detalhes que a gente não pode contar tudo, né? Mas, a partir desse momento, o centro mudou. Durante 3 meses, esse centro virou um grupo de oração. Tá? E na última vez que esse Exu parou de vir, ele me chamou e falou assim, hoje você tem uma escolha para fazer. E eu olhando para ele, assim, chorando, porque o Exu estava indo embora. E eu chorando bastante, ele falou assim, olha, bem dentro do meu olho. Aí eu olhei, ele falou assim, a partir de hoje, Jesus está te chamando. Imagine que ele seja o rei. Ele é o rei, e você hoje é a faxineira do castelo. E você está usando intermediários.
E hoje ele não quer mais que você use isso, ele quer que você sirva a ele pessoalmente, porque ele é seu Deus. E ali eu aceitei Jesus, eu quis Jesus para a minha vida, minha sede era muito grande, é isso que eu quero. E aceitei Jesus, fiquei 3 dias chorando, e a partir disso, nunca mais o mundo espírita, né? O espiritual não, porque depois o espiritual se levanta mais ainda, gente. Eu falei assim, não, a partir de hoje é Jesus que eu quero na minha vida. Ele falou, só que a luta não vai ser fácil. Eu falei, para mim não tem importância. Para mim não tem importância, eu quero Deus na minha vida. Então, aceitar Jesus para você foi uma decisão. Foi uma decisão. E assim o tempo todo, Fá, porque o demônio ele se levanta o tempo todo. Passaram, sim, vários ele nunca mais veio, e eu comecei a procurar vários lugares para ir, mas dentro do Evangelho, e eu queria algo mais, eu queria uma experiência com Deus. E eu fui batendo de porta em porta. E fui batizado na Igreja Batista de São Paulo, frequentei aqui a Igreja Missão Atos, mas quando eu contava a minha história, os pastores achavam que estava vendo um demônio em pessoa. Porque eles não acreditavam, muita gente não acreditava, principalmente os pastores amorosos. E eu fiquei 2 anos indo na igreja, só que eu era muito orgulhosa, muito orgulhosa. Eu ia na igreja, tentava falar com o pastor Luiz, naquela época ele era muito ocupado, porque ele fazia filas para atendimento. Eu não pegava fila, ficava olhando, mas na hora que não tinha oportunidade de falar com o pastor Luiz, a não ser pegar aquela fila. Eu achava que eu não precisava da fila e estava tudo certo, e eu ia embora. E 2 anos, um orgulho, eu achava assim, gente, quem que o pastor Luiz é? Sabe, parece uma estrela, mas é uma estrela do Senhor, gente. E foi passando o tempo, e um dia, eu estava na minha casa, com a Isabela, não sei se algumas pessoas, as mais antigas, conhecem a Isabela, que é uma amiga nossa de Brasília, e ela estava dormindo lá, e, de repente, a minha casa estava cheia de bigato. Sabe aqueles bigatos pequenininhos? E eu limpei a casa toda, limpei a cozinha, a moça tinha feito faxina, tinha olhado dentro dos armários, e não tinha nada. E eu falava assim, gente, é bigatinho de arroz, também não tinha nada. Aí a Isabela falou assim, Neide, liga para o pastor Luiz. Eu falei, 2 anos que eu ligo. Procurava um motivo para aqueles bigatos. 2 anos que eu vejo o pastor Luiz, nunca falei com ele. Você acha que uma ligação ele vai atender? Ela falou assim, liga, vai que cola, liga. E eu liguei, e o pastor Luiz atendeu. E eu falei assim, pastor, está acontecendo isso aqui na minha casa. Gente, era tanto bigato que eles caíam assim do teto, em cima da mesa da minha casa. Meus filhos estavam assustados. Realmente, a gente estava tudo assustado, porque a gente nunca tinha visto. Não era bigatinho, pouquinho. Era demais, caindo tudo do teto. E o pastor Luiz chegou, liguei, ele atendeu. Ele falou assim, eu estou aqui por perto. Não deu, acho que 5 minutos, o pastor Luiz estava lá. Aí eu falei assim, pastor Luiz, eu já vou na igreja do senhor faz 2 anos, nunca conversei com o senhor, mas a minha vida é assim, assim, eu vim do espiritismo, assim, assim, assim. A luta ela é muito grande, eu dou um passo para frente, 10 para trás, aí depois eu dou mais 2 para frente, só que é 30 para trás. Eu não quero mais isso na minha vida. E ele falou assim, filha, eu te entendo. Eu falei, ai, meu Deus, alguém que me entende. Alguém que um dia já passou o que eu passei. Alguém que eu possa contar a minha história e não vai achar que eu sou o demônio em pessoa. Alguém que, quando eu contei a história, achava que eu tinha um demônio atrás de mim, mas ela está contando, tem alguém aí com ela. E ele falou, Neide, eu te entendo. E foi a partir daí que eu comecei a frequentar a igreja do pastor Luiz. Só que, gente, eu apanhei muito do mundo espiritual. Vocês não têm noção, quando a gente sai... Quando eu perguntei para vocês se vocês frequentaram, e eu vi que vocês ficaram quietinha, dê glória a Deus, porque a briga no mundo espiritual ela é muito grande. Eu apanhava todos os dias. Só que o mais interessante, e eu entendi, eu comecei a fazer uma oração, eu acho que foi a pior oração que eu fiz na minha vida, e a melhor, que um dia, eu apanhei tanto do mundo espiritual, que eu cheguei e falei assim para Deus, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, eu quero o que o Senhor tem para mim. E Deus falou para mim, você aceita? Você quer ser treinada?
Você quer passar pelo processo? Eu falei, eu quero. Então, eu decidi passar pelo processo. Eu decidi a ser treinada. E o pastor me mandou quem de treinador? Pastor Luiz. Ô, Neide, aproveitando que você falou sobre treinamento, o que acontece? A maioria de nós, né, inclusive eu, ninguém gosta de passar por treinamento. Porque dói, o processo dói, como nossa pastora, né, pregou esses dias sobre a borboleta. O processo da borboleta é muito doloroso, é solitário, né, é doído mesmo. E a gente não quer. Mas eu gostaria que você falasse desse processo que você teve de libertação, conversão, de entrega, porque a Neide, quem não conhece, nem imagina o coração dessa mulher. Ela tem um coração muito doador. Ela realmente tem pressa de falar de Deus para as pessoas. Eu mesma já presenciei várias vezes lá na agência dela. Ela, você tem que conhecer Jesus. Jesus muda isso. Então, assim, ela tem pressa, ela tem amor, sabe? E foi através da vida dela que eu tive a oportunidade também, né? Apesar de ser cristã há muitos anos. Então, o fato de você ser cristã há muitos anos não quer dizer que você esteja no centro da vontade de Deus, né? Então, realmente tem uma diferença aí. Então, Neide, conta para nós como foi o seu processo. Deus falou com você, você aceita ser treinada? Foi fácil? Não. Mas foi uma decisão. Sim. Aí você confiou que ele estava te levando para novos lugares. Mas para isso você precisava passar por aquilo. Como foi? Eu vejo o treinamento como... Eu faço exercício o tempo todo. E eu vejo assim, quando você vai treinar umas Olimpíadas, você não treina só 20 minutos por dia, você não treina 1 hora por dia. Quando você realmente vai competir, você treina 4 horas por dia. Tem gente que treina 6 horas por dia. Eu agradeço a Deus a cada processo, porque o que Deus tinha para mim e o que Ele está fazendo na minha vida, eu precisava ter passado por tudo que eu passei. Então, assim, às vezes você está passando por lutas, por processos, dê glória a Deus, porque Ele está apenas te preparando, você para poder você receber o que Ele tem para você. Porque é fácil falar, ai, Senhor, eu quero, mas você está preparada? Senhor, eu quero um marido, mas você está preparada para manter um marido? Senhor, eu quero uma família, mas você está preparada para ter uma família? Sabe? Porque Deus pode te dar um melhor emprego, mas você pode ser, você não estando preparada, você pode não se manter nele. Se você não estiver preparado como mãe, você pode não se manter, né? Então, assim, mãe já é mais complicado, que a gente tem que se virar e o filho é nosso. Minha mãe fala que criança é igual peido, cada um tem o seu, cada um aguenta o seu, né? Então, falar de processo, o pastor Luiz, ele é meu treinador. Então, assim, ele não é bonzinho, tá? Se alguém perguntar para a pastora, né, pastora, pastor Luiz é bonzinho? Não, ele não é. Então, o processo do pastor Luiz, ele fala assim, você vai. Eu não vou nada, de jeito nenhum, aqui está doido, você vai. E eu sou obediente, vou. E eu acho que é por isso que a minha empresa chegou onde ela chegou, porque eu vou. Eu aprendi a ser obediente. Quando a gente aceita passar pelo processo e a gente vê que muda a oração, né? Realmente eu quero que o Senhor tenha. Tudo se torna aula, tudo. Para mim, tudo se tornou aula. Na época da pandemia... Fala só um pouquinho sobre o aula. O que é aula? Tudo é aula. Ou é aula ou é bênção, amiga? Ou é aula ou é bênção. Pensa na mulher que apanha do mundo. Quando eu montei a minha agência, a Neide Viagens, eu tinha um sócio que era o meu irmão, o Branco. O Branco veio a falecer, ele tinha apenas 31 anos de idade. Então, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu, e depois eu tive que tocar a agência sozinha. A minha agência de viagens, ela tem ônibus. Então, o processo de ônibus, você tem que lidar com o motorista, você tem que lidar com o mecânico.
E por eu ser mulher, eles sempre subestimavam eu no meio deles. Eu sou a única mulher de São José do Rio Preto que mexe no ônibus, que no meio do turismo, empresas de ônibus. Quando eu vou numa reunião de empresários no ramo de turismo, de transporte, eu sou a única no meio deles. Então, assim, é complicado de estar no meio deles, porque eles me veem como mulher. Mas eles não me veem a mulher que passou pelo processo e ela está ali honrando o que Deus deu para ela. Eu fui preparada para estar ali. Eu fui preparada para receber o que Deus tinha para me dar. Ali era uma bênção. Deus me deu uma bênção. Então, tudo na minha vida se tornou processo. Então, eu vejo o lado bom, tá? Eu vejo o lado ruim. E o melhor de tudo, eu aprendo. Eu aprendo. Gente, não é fácil o processo. Eu acordo às 5 horas da manhã para estudar. 6h30 da manhã eu levo a minha filha para a escola. E depois eu chego, eu tomo banho e vou para a minha empresa. A minha empresa é 24 horas. Porque as minhas funcionárias trabalham até às 6, depois eu tenho uma equipe que entra entre as 9h30 da noite e viaja com os ônibus 24 horas para retornar a viagem. Eu tenho vans na estrada, eu tenho ônibus com 50 vidas, que eu preciso orar muito, pedindo a proteção, pedindo, ajoelhando, pedindo para que Deus proteja as nossas viagens, porque não é fácil, porque se eu piscar, eu sei o que o demônio pode fazer comigo, porque eu já servi muito ele, entendeu? Então, eu sei, então, o tempo todo eu tenho que escolher Deus, porque se eu deslizar, eu volto para a mão dele. Então, e não é só sobre mim, eu tenho muita gente, muitas vidas que dependem de mim. Então, o meu processo, ele é isso, todo dia eu aprendo com ele. Amiga, hoje você não é mais escrava da circunstância. Repetir a pergunta. Hoje você não é mais escrava da circunstância. Gente, não sou. Não sou. A gente estava falando aqui mais cedo sobre alegria, né? Eu tenho um vídeo no meu Instagram. O meu primeiro vídeo que eu fiz. Posso falar? Posso fazer? O meu vídeo é assim: alegria, alegria, alegria! Não, mas faz direitinho. Ela não fez direitinho. Não fez. Espera aí que eu vou... Espera aí que ela tá meio tímida, Ô, gente, eu danço pra Jesus. Nós estamos tudo aqui entre irmãs, ó, amadas. Pode ficar à vontade, viu, amiga? Eu danço para Jesus. Seja você. Como que você faz o alegria, alegria, alegria? Faz direito, hein? Senão eu vou pedir para você fazer de novo. Alegria, 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 alegria! E o pezinho, gente, faz de novo. Vai fazer até fazer certo. Vai, olha lá. Filma aí, pastora. 1, 2, 3, o hino da Neide. Alegria, alegria, alegria! Gente, para quem não conhece, para quem não entende essa alegria que a Neide tem, acha que ela é louca, de verdade. Porque eu sou amiga da Neide há 11 anos, eu já vi alguns olhares assim, tipo, a pessoa... Gente, é isso, as pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque essa mulher aqui, ela tem alegria para transbordar na vida do outro. Ela tem, eu já viajei com a Neide, já vi a Neide acordando, já dormimos juntas. E eu conheço ela mesmo, do avesso. Eu sei que essa mulher aqui, ela transborda na vida de quem ela chega perto. E muitas vezes a gente não é compreendida pela nossa alegria. A gente não é compreendida. Às vezes a pessoa acha, nossa, forçado. Nossa, nossa, ridícula. Não, vamos ser sinceras. O mundo julga. Não é? Estou falando uma bobagem? Ai, ridícula. Nossa, ridícula. Nossa, forçada. E as pessoas vão tentar te rotular. Entendeu? Não vão, Neide? Não tentaram te rotular, minha amiga? Sim, sim. Vão tentar te rotular. Mas o que eu tenho para falar para vocês a respeito da alegria da Neide, pega isso aqui como exemplo para a tua vida, que isso vai edificar. E entenda, quem tem medo do ridículo, não experimenta o extraordinário de Deus. Ô, gente, se você está esperando o extraordinário, não tenha medo de passar vergonha não, minha amada. Vá para cima, faça o que Deus mandar você fazer. Na minha empresa, a minha agência hoje fica dentro da Algodoeira, ali na Marginal. E
da Marginal. E a minha sala, ali é um hospital de hemodiálise. E a minha sala tem uma porta, ela é fechada. Do outro lado fica o pessoal recebendo sangue, eu não sei, para hemodiálise. E tudo que acontece lá dentro da empresa, a gente dá glória a Deus, a gente grita alegria. As pessoas que chegam de manhã cedinho, 8 horas da manhã, já chegam, alegria, alegria, alegria! Então, assim, realmente, a gente vive essa alegria. Não pensa que a gente não tem problema, minhas funcionárias, esses dias, uma delas, que é a Larissa, a mãe dela está com câncer, mesmo ela estando triste, na hora que ela entra da porta para dentro, ela começa a gritar alegria. O meu irmão pensa num menino sério. Ele é assim, ó. Ele é troncudinho, assim, ó. Mas na hora que entra dentro da agência, a gente começa a gritar alegria, alegria, alegria. E isso é tão maravilhoso que até dentro do ônibus, eu não posso gritar, né? Que tem gente que não gosta, mas nós damos um jeitinho, alegria! Porque isso faz parte da nossa empresa. Porque a minha empresa, desde o começo que eu entrei aqui, eu falei para vocês, ela é 100% de Cristo. A alegria de lá não é minha, porque tem dia que eu estou murcha, tem dia que a Larissa está murcha, tem dia que o Antônio está murcha, tem dia que o João, que é o nosso motorista, tem 45 anos de profissão, ele também está murcho, mas quando entra dentro da empresa, a alegria ela é do Senhor. E é maravilhoso, gente, contagia, vocês não têm noção. E olha, não tem. Às vezes eu estou na rua e tem passageiro que passa por mim e fala, Neide, alegria! Eu, alegria, glória a Deus. E assim, o pessoal que está do lado dessa porta, às vezes eles batem na porta e falam alegria do lado de lá. E eu falo assim, gente, para, daqui a pouco todo mundo vai achar que é louca. Aí o moço, tu é louca sim, de alegria. E eu fico super feliz. A única coisa que eu quero falar para vocês é que o processo ele não é fácil. Mas o processo é a única coisa que vai te fortalecer e te manter aonde Deus quer que você chegue. Então, não desiste. Está triste, desanimada, faz parte do processo. O que eu aprendo com isso? Na época da pandemia, agora, eu fiquei 1 mês parada. 1 mês. 1 mês. E o pastor Luiz falou para mim assim, Neide, a Fabiana, a gente estava tudo em mentoria, e ele deu essa aula para nós. Se salve. Se você estiver no avião, você tem que pegar a máscara e colocar primeiro em quem? Você. E eu tinha um dinheiro, gente, fiz acerto com todos os meus funcionários, e assim, já estava preparado para mandar todo mundo embora, fechar e morrer, né? Porque naquela época a gente achava que o próximo passo era morrer. Aí eu fui embora para casa e comecei a estudar, orar, estudar, mentoria com o pastor Luiz. 1 mês depois descobri que ninguém morreu. Quer dizer, morreu. Eu fiquei viva. Como eu fiquei viva, eu tinha que aprender com aquilo. Eu falei assim, então eu vou aprender com isso. Aprendi, me reinventei, comecei a estudar, montei 20 empresas na minha cabeça. Depois eu já nem sabia mais o que eu queria fazer, se eu queria manter minha empresa, se eu queria montar outro negócio. Por quê? Eu me reinventei, eu aprendi com tudo aquilo que estava acontecendo. A Fabiana ela foi presente na nossa vida o tempo todo na época da pandemia. E eu acho que foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Porque Deus me preparou para o processo. E Deus prepara tão bem. Um mês antes, eu vendi um... Peraí, que essa história ainda dá muito testemunho. Peraí, aguenta aí, segura aí. Ó, essa história é verídica, tá? É verídica, eu estou aqui para testemunhar. O que eu quero aproveitar esse testemunho da Neide, sobre que ela prosperou como nunca na pandemia. Gente, o que acontece? Lembra que acabamos de dizer que nós não somos escravos da circunstância? Certo? Tá. A pandemia, o Covid é uma circunstância, certo? Tem como a gente evitar isso? Não. Então tá, mas nós não dependemos das circunstâncias. Então fala comigo, eu não dependo das circunstâncias. Eu não sou escrava das circunstâncias.
Porque quando você entende isso, o que acontece? Você depende da onde? Dos céus, de Deus. E aí, Deus ele trabalha com probabilidade? Deus trabalha com probabilidade? Tá. Deus trabalha com o quê? Deus ama o quê? O improvável. Deus ama o impossível. Porque isso aí é com ele, gente. Eu não posso fazer nada, Deus. Foi assim que você falou, né, para Deus? Deus, me ajuda aqui. E o que Deus fez? Ele te deu ideias, e você colocou em ação, e Deus te prosperou, eu testemunhei, você construiu uma casa linda. Não, tão rápido. Eu acordei um dia e descobri que estava com Covid. Acho que foi bom isso. Eu falei assim, Senhor do céu, eu não posso ir embora agora não. Não posso, pode me dar mais coisa para fazer, o que eu vou fazer? Porque dizem que quem tem propósito, Deus não leva. Viu? Deus não leva enquanto você não cumprir o seu propósito. E eu comecei a ajoelhar, me dar propósito. O pastor falou esses dias, quem está pronto a morrer? Eu falei, eu não. Eu tô pronta para ir para o céu, mas não vou morrer. Ele falou, não entendi nada. Eu falei, ainda bem, pastor, não entenda, porque eu não estou pronta ainda, não. Porque eu tenho vontade de viver. Vocês também têm vontade de viver. Sabe, eu tenho filhos, eu tenho netos, agora uma filha de 7 anos. Gente, eu fui mãe aos 40 anos. Eu fui mãe junto com vó. A minha neta nasceu numa semana, minha filha nasceu na outra. Nunca deixe o pastor Luiz orar para vocês ter filho. Deixa eu contar, eu falei, pastor Luiz, no dia que o senhor for orar para alguém por perto, para mim não, pelo amor de Deus, nunca mais. Para alguém que estiver por perto, pelo amor de Deus, gente, pega o carro, na hora que você estiver em Catanduva, você fala, pastor, ore. Quando o pastor orou pela minha vida, eu engravidei. Minha nora engravidou, a mãe da minha nora engravidou, a madraça da minha nora engravidou e nasceu uma rempa de criança. Então, gente, se eu fosse vocês, não bebia água daquela igreja. O pastor vai chegar às 4 horas, eu já tinha combinado com ele, que ele vai vir orar para quem quiser ficar grávida. E para quem não quer, vai ter que sair correndo, que vai pegar. Quem não quiser, sai correndo, viu? Olha lá o meu marido correndo, gente. Correndo. Eu engravidei aos 40 anos. E, assim que eu cheguei na igreja, e eu tive todo um tratamento com o pastor Luiz, treinamento, e eu tinha um namorado muito bonito, né, rico. Ai, quem que é o namorado rico? Também era rico. Só que o pastor Luiz falou para mim, não é esse. Eu falei, mas pastor, ele é rico. Deixa, demorei pastor. tanto. Alegria, alegria. Gente, pelo amor de Deus, não grava isso, porque o meu marido morre se ele ficar sabendo disso. Pelo amor de Deus, não grave. Pastora, corta essa parte, tá? Corta. Pastor, ele é rico. Ele é bonita. Bonita. Era homem. Era homem, gente. Ele falou, não é. Aí um dia, arrumei um professor de educação física para me dar aula. Pensa no bonito, personal. Ah, não. Mas até aí ele era só meu professor. Mas, gente, era um professor que eu acordava às 5 horas da manhã, tomava banho, trocava de roupa, tomava um banho, fazia até escova, me maquiava para treinar. Aí um dia, eu fui mostrar uma foto do pastor, passei a foto do meu professor, desculpa, meu marido hoje, tá? Meu professor, passei a foto dele, passou, esse! Não é. Ele é pobre. Não, pastor, não, esse não, ele é só meu professor. Professor, você acorda às 5 horas da manhã? Falei, acordo. Como fica seu coração? Eu fico toda empolgadinha para ir treinar com ele. Então é esse. Não é, pastor, não é, o outro é rico.
louco! Mas, cafajeste, gente boa, mas cafajeste. Mas gente boa. Eu até teria casado com ele se o pastor tivesse deixado, mas não deixou. É que ele não deixou. Tô brincando, gente. É tudo brincadeira. Aí, ele viu a foto do meu do meu futuro, do meu marido hoje. Meu atual. Ele falou, é esse. Eu falei assim, pastor, não. Ele é professor. Desculpa, gente, nada contra professor, tá? Se tiver professor aqui, vocês são... O pastor, seu coração bate? Eu falei assim, só um pouquinho. Ele falou, vai começar a bater mais. Aí eu falei assim, por quê, pastor? Porque ele vai ser o pai da sua filha. Eu falei, que filha? 20 anos depois eu vou ter filho, você está doido? Ele falou assim, você vai ter filha. Vai ser uma menina. Eu falei, ai, pastor, não. Isso está mudando toda a minha vida, eu não quero nada disso, quero... Não. Eu falei assim, Neide, você sempre quis uma família. Eu falei assim, sim. Ele falou assim, Deus vai te dar. E eu ainda achava que era com outro. Ainda achava, era aquela, sabe aquela briga, assim? E um dia, ele falou assim, você não tem para onde correr. Esse é o homem da sua vida. Mas, você sabe, quando eu vi ele a primeira vez, gente, eu achava ele tão bonito, que até meu coração ficou quentinho, assim. Eu falei, que homem lindo! Eu quero ter um filho desse homem. Eu tenho até 2. Eu falo, você não queria nenhum, agora você já quer um? Daqui a pouco você quer 2? E eu fui mãe aos 40 anos, foi o melhor presente da minha vida. Desculpa as brincadeiras aqui, tá, gente? Mas essa é a Neide, eu sou espontânea mesmo. Falei para a pastora me segurar, porque eu sou muito espontânea mesmo, eu falo. Então, o que eu quero? Não reclame de estar passando pelo processo. O processo ele é bom, sabe? A única coisa que você tem que entender é que o processo você tem que aprender com ele. Porque senão você volta para trás. Então, o processo ele é assim, você tem que realmente, passa por ele, aprende qual que é a próxima fase. Hoje, esse exercício, o exercício ele funciona da seguinte forma, você passa 3 meses, você faz um tipo de exercício. Para você passar para o próximo nível, você tem que aumentar a quantidade de exercício. Nada na vida da gente vai ser fácil, nem eu quero que seja fácil. Mas eu tenho um propósito. E, gente, todo dia acorda e fala para Deus, ai, para o demônio também, eu tenho propósito. Que quando você fala que você tem propósito, Deus não vai te levar antes de cumprir. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Hoje eu tenho muita satisfação em falar para vocês que, na época da pandemia, foi a época que eu podia falar assim, não, Neide, você é snob, fica contando que você ganhou, deixou de ganhar, mas eu prosperei. Naquele momento, gente, eu cheguei ao 0, porque tudo que eu tinha guardado para passar a época da pandemia, eu tive que fazer acerto com meus funcionários. Eu tive que honrar eles. A Neide Viagens hoje, ela cresce cada dia mais porque nós temos valores, e valores inegociáveis. E um deles é honra. Eu honrei meus funcionários, eu honrei meus passageiros, porque tinha ônibus para sair, a gente teve que devolver dinheiro. Então, eu fui trabalhando com honra. E, realmente, fiquei parada um mês. Durante esse 1 mês que eu fiquei parada, eu fiquei, assim, não fiquei desesperada. Não fiquei, não. Se falar para você, nem você ficou desesperada, não. Fiquei sem dinheiro. Desesperada, não. Por quê? Porque eu fiquei assim, eu tenho que aprender com isso. Meu Deus, o que eu tenho? Que desgraça é essa que caiu sobre a nossa vida e que veio para destruir e, ao mesmo tempo, o que eu tenho que aprender com isso? Gente, a primeira coisa que eu aprendi, a gente está falando de empresa, mas agora eu lembrei, a primeira coisa que eu aprendi foi a honrar meu marido. A gente está junto faz 10 anos, gente, com aquele moço lindo, professor. Ai, como ele é lindo, te amo, amor.
de mulher feliz. Alegria! E eu comecei, durante um mês eu tive que estudar. Eu falava, amor, me dá um tempo, eu preciso estudar. E mulher, quando ela está pensando, ela não quer bate-papo, ela não quer nada, ela quer estudar. E nós montamos uma regrinha dentro de casa. Meu marido falou assim, para a gente não discutir nem nada, a partir de hoje, na hora que você estiver dentro do escritório, eu vou colocar uma plaquinha. Nem eu nem a Giovana entra. Eu falei, não, pode deixar que eu coloque essa plaquinha. Fiz uma plaquinha bonitinha, coloquei lá fora. Então, na hora que eu colocava a plaquinha, eles não entravam. Eu tirava a plaquinha, aí eu saía para comer e a gente convivia um pouco mais. Durante isso, eu estudei muito. Estudava de madrugada, peguei umas mentorias, gente, que o dinheirinho que eu tinha, comprei tudo em mentoria e fui estudar. E ainda tinha as mentorias do pastor Luiz. E o Washington, meu marido, lindo, maravilhoso, alegria, alegria. O Washington, ele me ensinou, durante a pandemia, a amar ele cada vez mais. Porque pequenos detalhes que eu não tinha tempo para ver, pequenos detalhes que eu não observava, porque talvez eu não tinha tempo, porque eu estava correndo atrás de dinheiro, estava correndo atrás da minha empresa, estava correndo atrás das coisas acontecer, eu passei a perceber e admirar. Quando a gente começa a entender que tudo é aula e que a gente começa a ver, você escolher o que você aprende com tudo aquilo, e realmente você começa a mudar a sua forma de pensar. Então, eu comecei a observar o carinho dele, a forma que ele tratava a Giovana. Tinha dia que eu estudava, eu dormia no escritório, na hora que eu acordava, o café da manhã estava na mesa, sabe? E que outras épocas ele também fazia isso, mas eu não observava, porque eu não tinha tempo para isso. O Washington, ele me ensinou a amar ele cada vez mais. Ele me ensina todo dia a ser uma mãe. O meu marido, ele não é cristão. Ele bate no peito que ele é católico apostólico romano. Eu também batia no peito, porque eu era católica apostólica romana. A família do Washington, ele é uma família que faz terço na casa dele. Só que na minha casa existe uma coisa que se chama respeito. Eu respeito ele. Só que a partir do momento que eu comecei a observar o meu marido e amar ele cada vez mais, a forma como ele trata a mãe dele, como ele tratava o pai dele, como ele cuida da minha filha, a partir desse momento, eu comecei a observar ele e ele me ensina cada minuto a como ser cristão. Ele é cristão. Ele só tem uma outra placa. Mas se brincar, ele é mais cristão do que eu. E lindo, obrigada. E durante essa pandemia, muitos casais se separaram porque estavam convivendo. Eu também, eu estava tão desesperada que o que eu tinha que fazer, porque se eu não tivesse começado a tirar coisas boas do meu casamento, eu poderia ter perdido ele ali. Por quê? Porque a gente começou a conviver mais. A gente começou aquele momento que a gente estava junto, tinha situações ali que a gente nem tinha paciência. Mas eu comecei a fazer o quê? A começar a observar o que eu aprendo com isso. E eu aprendi. Eu espero que vocês também aprendam com seus maridos. Bom, gente, vamos recapitular os insights da Neide aqui. Se vocês quiserem anotar, eu acho que a gente pode levar isso para a vida. Primeiro, é que tudo é aula. Tudo. Tudo é aula, não é? Se a gente entender esse conceito de tudo é aula, a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, nesse conceito, sabemos que tudo é aula, certo? 2, se Deus, quando Ele quer, Ele usa até o diabo para te abençoar. Vocês conseguem entender isso? Quando Deus quer te abençoar, Ele usa até o diabo. Então, fique tranquilas. Deus, Ele não vai te desamparar de forma alguma. Ele está cuidando de tudo. 3, amar é decisão. O tempo todo. Então, a gente tem que olhar com mais cautela, às vezes, as formas que o amor vem até nós, né? É o que você disse.
Meu marido é minha escolha. Escolhi amar ele todos os dias. Então, quando você comunica amor, devolve o amor, né? O amor volta para você, não é isso? 4. Deus, ele vai te prosperar e te abençoar na hora mais improvável. Na hora que você menos imagina, Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer para que você saiba que é sobre ele e não é sobre você. E é tão interessante isso, que às vezes a gente cansa tanto de fazer na nossa força, né, amiga? Não luto mais Meu sozinha. Deus, quantas vezes eu fui na minha força, lutei. Nossa, se eu tivesse aprendido isso antes, teria sido mais tranquila a minha vida. Mas não, eu quis fazer no meu braço, por falta de entendimento, de compreensão. Acredito que sim, mas é cansativo, amadas. É pesado, sabe? É frustrante, sabe? A gente querer fazer tudo na nossa força, do nosso jeito, achando que a gente tem controle de tudo. E o controle não está na nossa mão, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendo, tenho aprendido e levo para a vida de vocês também. Mais algum insight? Quando o pastor começou a me treinar e acabou todo o dinheiro na época da pandemia e eu tinha que voltar com tudo e fazer tudo acontecer, eu também tinha um sonho que ele poderia ter sido abortado na época da pandemia, que era construir a minha casa. Só que o dinheiro tinha tudo ido embora. E o pastor falou para mim assim, comece. Eu falei, não, pastor, tá doido, não tem dinheiro. Eu nem sei se amanhã eu vou estar viva. Né? Porque naquele tempo a gente não sabia se a gente ia estar vivo daqui a uma semana. E eu falava, você está doido. Posso falar uma coisa que o pastor falou para mim, que eu não esqueço? Que ele deve ter falado isso para você também. Abre a demanda que Deus manda a provisão. Então, obrigado, Joe! Abre a demanda. O que é isso? Vai lá, faz algo. Se Deus tocou no seu coração, não fica estagnada ali, esperando. Porque muita coisa, gente, depende, lá em Ezequiel fala da roda, né? A gente precisa dar o passo para a roda girar. Você entendeu? Se você não dá a roda, não dá o passo, a roda não vai girar. E Deus, ele trabalha com o quê? Com ação. Então, muita coisa depende de você, de falar assim, ó, eu acredito, Deus, então eu vou fazer isso aqui, porque eu acredito que o Senhor vai me dar provisão para suprir isso aqui. Porque se Deus te falou, ele vai cumprir, gente. Então, tenha esse passo de ação, foi o que a Neide fez. E ela foi com medo, mas foi. Em meio à pandemia, gente, eu construí uma casa de 1 milhão. Em meio à pandemia, sem dinheiro nenhum. Fui na fé e na provisão. E na provisão. Tá? E ação. E o meu marido na frente. Gente, honre seus maridos. Honre. Às vezes, a única coisa que ele esteja precisando é de honra. É que vocês dêem valor no marido que vocês têm. Ai, Neide, mas ele não me acompanha na igreja. A gente estava falando de oração, às vezes a gente ora o tempo todo errado. Começa a orar pela vida dele, não vai ser eu que convenço, quem convence é Deus. Se você tem fé e você pede tanto para Deus e crê, por que você, na hora de pedir pelo seu marido, você acha que não vai acontecer? Honre, honre. Nossa, meu marido, ele... Para mim poder levar ele na igreja, eu tenho que começar um charme desde cedo. Amor, você me ama? Amo, eu também te amo. Vamos na igreja hoje? Você acha que ele vai falar não? Nossa, ele, lógico, eu vou. Eu já estufa o peito assim, fala, vou, amor, lógico que vou. Honre seus maridos, dê honra. Dê honra a quem tem honra, quem merece honra. E eles merecem. Talvez a gente ore errado, às vezes a gente age errado. Nem sempre a culpa é dele. Às vezes a culpa é nossa também. Às vezes a gente até acha que é melhor do que eles, porque a gente vai na igreja, porque a gente ora, porque a gente ajoelha. E isso não é bom. Isso deixa eles fracos como homem. Então honre, como mude a comunicação, que vocês vão ver que vocês vão fazer festa. Rapidamente, só mais 2 insights. Um é,
valorize amigos que te achegam a Deus, que te puxa, que te chama, que te traz essa convivência e que te deixa mais perto de Deus. Valorize esses amigos. Isso é amigo de verdade. Amigo não é aquele que vai passar a mão na sua cabeça todas as vezes, vai te validar. É importante validação, mas às vezes você quer, a pessoa está fazendo algo de errado e você quer uma validação. Ou, enfim, ou a pessoa está vendo que ela pode te ajudar. Não estou falando de crítica, gente. Eu não estou falando daquela pessoa que critica tudo, sabe? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele amigo que falou, o que está acontecendo? Você não foi na igreja? Eu amo tua vida, viu? Peraí. Valorize, porque ninguém gosta de ouvir uma chamada. Ninguém gosta. Nós somos seres humanos, eu também sou, eu sei como é que é. Mas valorize, porque esse amigo é um amigo que vai te levar mais para perto de Deus. E a Neide é uma pessoa assim. Aceita correção, tá? Seja uma pessoa com coração ensinável. Sim. Porque Deus ama essa pessoa. Deus ama aquele que tem um coração ensinável, que aceita ser moldado, construído, entendeu? Isso faz parte do processo. Quem quer crescer na vida tem que entender, tem que aceitar o processo. E às vezes, por exemplo, nós que somos treinadas pelo pastor Luiz, né, que a gente tem a mentoria, não pensa que é fácil. Não é. É para quem não é frouxo, porque ele pega firme com a gente. Tem dia que a gente chora, viu? Muitas vezes. Porém, o que é isso? Eu estou te alinhando para o futuro. Se você quer isso, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E se você não faz, tem uma consequência. Você estagna. Então, não é fácil, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então, assim, você ter um coração ensinável é você estar disposta a crescer na vida. Não é sobre... Agora, quem tem orgulho no coração fica parado vendo os outros ser abençoados. Então, ou a gente tem um coração ensinável e entra no processo ou a gente fica com orgulho lá. Eu não quero fazer, não vou fazer. E aí você fica vendo os outros crescer, abençoar, e aí? Isso aí é uma coisa que eu deixo aqui de insight para vocês. E outro insight. O princípio da prosperidade é a honra. Peguem isso, gente. Se vocês pegarem isso para a vida de vocês, vocês vão... Se você quer ser uma pessoa abençoada, aprenda a honrar as pessoas. Em tudo. Amigos, família, filhos, marido, patrão, funcionário. Aprenda a honrar pessoas. Eu estou falando de todas as pessoas. Se você não souber honrar as pessoas, você não vai ser uma pessoa próspera. E crie créditos. Porque isso é princípio. E Deus não negocia princípios, não é? Crie crédito. Tá? Faça sempre a mais para as pessoas. Não fica esperando nada de ninguém. Faz. Apenas faz, porque às vezes quem vai te honrar nunca vai ser a pessoa que você fez. Pode ser uma outra pessoa de fora. Então, crie créditos com as outras pessoas. Sempre faz mais do que vocês deveriam. Vocês nunca saem perdendo com isso. Gente, essa mulher maravilhosa. Eu queria que vocês dessem uma salva de palma para ela, honrando o Senhor. Ela é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu tenho uma mensagem. Olha só, eu tenho algo para falar para vocês. Vem cá, nossa pastora abençoada, honrando a Neide. Alegria, alegria, alegria! Gente, essa mulher é maravilhosa. Quem gostou da Neide Viagens aí, gente? Eu dormi com a pastora Carla. Ela acorda plena. Ela acorda sem um fio fora do lugar, gente, sério. Tem hora que eu acho que... Ela pensa assim. Tem hora que eu acho, Senhor, o Senhor tem seus preferidos, né? Tô brincando. Pensa numa mulher maravilhosa. O que eu quero deixar para vocês, muda a oração. Começa a pedir para Deus, Pai, o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes o que vocês estão passando seja um processo para vocês realmente receber o que Ele tem para você. Então, mude a oração. Fala, Pai, todo dia, na hora que vocês acordarem, aproveita agora que vocês estão orando e jejuando, esse mês de jejum.
antes de qualquer oração, fala assim, Pai, hoje eu quero o que o Senhor tem para mim. Se eu não tivesse ouvido lá atrás, se eu não tivesse realmente feito essa oração, talvez eu não tivesse com meu marido hoje. Porque eu achava que eu não precisava de homem, que eu era autossuficiente, que estava tudo certo. Tinha criado meus filhos têm faculdade, meus filhos são estudados, todos eles têm profissão. Então, precisar de homem para quê? Para quê? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, mude a forma de orar. Comece a pedir, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, me prepare, tá? Porque o que Ele tem para vocês não é qualquer coisa. E não aceite nada que não venha de Deus, tá? Porque Ele é o único que pode, é o único que sabe o que realmente é bom para nós, que nós mesmos não sabemos. De repente a gente quer uma coisa, daqui meia hora você quer outra, parece um bando de criança mimada. E hoje, gente, é rapidinho, tá, pastora? Hoje eu mexo com muita gente. Na minha empresa, 250 pessoas por semana. Fora, nos ônibus, que dá mais umas 150 pessoas por semana. E a gente convive com pessoas o tempo todo. E as pessoas estão doentes. Elas estão perdidas. Elas estão machucadas. Elas estão muito cheias de direitos e deveres, nada. Então, eu falei para a pastora, as igrejas elas vão lotar. Porque as pessoas, está faltando algo, e esse algo chama-se essência, a presença de Deus na nossa vida. Então, mude a oração de vocês, é isso que eu te peço essa tarde, tá bom?